Olá, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês nesses dias durante a quarentena, todo dia às 3 horas da tarde de Campo Grande, 16 horas de São Paulo. A gente tem um convidado especial, um parceiro do Canto da Loba, falando sobre um assunto específico nessa questão da quarentena, dos desafios que a gente está enfrentando. Tudo bem, obstetra? Tudo bem, Fernandinho? Que bom ter vocês aqui. Estou esperando a professora Juliana Elisa, que ela é parceira do Canto da Loba, e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre trabalho e a quarentena. Quais são os desafios, as oportunidades, as possibilidades que as pessoas têm nesse momento. Como que tá para você a quarentena? Tudo certinho? Agora, na próxima quarta-feira, a gente vai fazer o lançamento do primeiro curso do Canto da Loba. Oi, Lu, tudo bem? O nosso curso essa quarta-feira tá super especial. Eu reuni a equipe do Canto da Loba de parceiros e nós montamos alguns cursos com uma linguagem muito rápida, com ferramentas práticas para ajudar vocês nesse momento de quarentena. São muitos desafios que a gente está enfrentando e se a gente não consegue se conectar interiormente com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, se a gente não consegue organizar a nossa rotina de uma forma minimamente, né? Começa a ficar muito desafiador e quando a gente vê, a gente começa a se perder nas nossas relações. Ai, que legal! Temos uma obstetra de licença maternidade. Eu imagino que deva estar bem desafiador esses dias, né? Porque eu lembro que quando eu estava gestante, no finalzinho, teve a questão do Zika. Ai, gente, é muito difícil enfrentar final de gestação com essas questões de saúde, porque a gente fica até um pouquinho meio neurótica, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo, porque muita preocupação. Espero que você esteja bem. E como eu ia dizendo, a questão a respeito do curso, né? Esse curso ele ajuda a gente a desenvolver estratégias justamente para que a gente consiga fazer os enfrentamentos necessários nessa época tão desafiadora e observar que toda crise, ela sempre é um convite para que a gente olhe por atrás, né? E veja o que são as oportunidades para além. O Luciano está aqui, Luciano Nis, que ele é empresário, ele é corretor de imóveis e o Luciano tá trabalhando, eu sei que ele tá fazendo um trabalho forte, eu tô acompanhando o trabalho do Luciano e assim, ele vai estar aqui com a gente, inclusive, é um bate-papo com um pai solo que tá buscando soluções nessa situação da crise. E o importante é a gente observar que toda situação ela sempre traz uma oportunidade. Então a gente vê, por exemplo, muitas manicures, né, que não estão fazendo o seu trabalho, que deram uma parada nas suas atividades e que estão fazendo aí máscaras. Então, assim, o que será que no seu dia a dia você pode fazer como recurso para buscar alternativas agora na quarentena? A Gil não entrou ainda, gente. Peraí que eu vou ali no WhatsApp, vou ver com ela aqui. Eu acho que agora vai, gente. Ela não estava sabendo entrar e aí eu dei algumas coordenadas. Acho que ela já vai entrar. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem especial com a professora universitária, psicóloga clínica e coach de carreira, Juliana Elisa. A Gil tem mais de 24 anos de trabalho e a expertise dela é contribuir para que você entenda qual é o seu propósito, o que você gosta de fazer e a partir desse entendimento você vai ter condição do seu propósito de vida e ter uma atuação com um trabalho alinhado com aquilo que você gosta. Aqui no Canto da Loba, a Gil é nossa parceira e uma das coisas que a gente... Oi, Gil! Oi, tudo bom, Tudo bem? Ana? Tudo Tudo! jóia? Aprendendo aqui, não repara. Tá tranquilo. A Gil, ela é, como eu disse, né? A Juliana Elisa é professora universitária, psicóloga clínica, coach de carreira, tem uma atuação aí mais de 24 anos. A expertise dela é ajudar você a entender
a se conectar com você mesmo, a entender quem você é, quais são as suas possibilidades, os seus talentos, os seus recursos, para que você consiga colocar isso no seu trabalho, na sua missão de vida. Para o nosso trabalho aqui no Canto da Loba, a Gil é uma parceira que tem um peso muito importante, porque um dos nossos pilares, a gente trabalha com 3 pilares. A importância do equilíbrio emocional para pai e mãe solo, no caso, né, que é o que a gente trabalha no canto em especial. A gente trabalha o segundo pilar, que é a importância da autonomia financeira, porque a gente sabe que nas situações entre pais que não estão juntos, existe toda uma questão muito séria a respeito de pensão, e muitas vezes essa questão do dinheiro e da ausência do dinheiro gera relações de disputa, de codependência, por isso a importância do trabalho. E, por fim, a gente trabalha a questão da harmonia entre os pais, que é um pilar super importante do nosso trabalho. A gente acredita que os pais podem não estar juntos como casal, mas devem estar com a referência do outro conciliada dentro de si mesmo, para que diante dessa conciliação interna a gente possa passar para o nosso filho a firmeza de que ele é aceito na parte do outro, né? Então, assim, é muito importante a gente aceitar e sair dos julgamentos. Gil, seja bem-vinda ao Canto da Loba. Obrigada, Ana. O prazer é todo meu estar aqui compartilhando contigo. Quero também agradecer às 17 pessoas que nos estão aí assistindo. E vamos que vamos. Vamos tentar aqui dividir isso daí, né, Ana? Do que a gente pode estar discutindo hoje sobre tudo isso, da pandemia, enfim. É só fazer pergunta para a gente já começar a discutir. E os colegas também que estão nos assistindo, né? Isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode mandar, que eu vou passando aqui para Gil. Gil, quero te perguntar uma coisa. Você que tem esse conhecimento em relação à questão do trabalho, você que tem essa questão do conhecimento das emoções, como que fica trabalho e quarentena? Tá certo. Vamos falar sério. Eu acho que não tem um ser que está me ouvindo aqui. Boa tarde, Miriam. Tudo bom? Eu acho que não tem ninguém que está ouvindo nesse exato momento que já não esteja impactado, direta ou indiretamente, da questão do mercado de trabalho, né? Vamos tentar imaginar, há 3, 4 semanas atrás, como a gente estava vivendo o domingo hoje. Como a gente estava vivendo a nossa semana anterior, aí, há 3, 4 semanas. Alguém está falando aí, oi, prof, oi, Ana, sou a Simone da Unideb, seja bem-vindo. Então, olá, gente. Então, a gente estava o quê? Naquela correria, naquela loucura do piloto automático, não é verdade? Até estava discutindo isso com os meus alunos. A gente sempre foi, ou costuma ser muito, com a vida muito corrida, fica pouco tempo em casa, principalmente para quem trabalha aí, tem uma vida ativa bastante agitada, e a gente se vê, né, Ana, numa situação de confinamento, entre aspas, nem todos os setores pararam nos trabalhos, né, mas muitos tiveram que ficar reclusos, ou seja, a mobilidade nos atrapalhou e tanto em relação a isso, né? E aí a gente se vê numa revisão de vida, numa revisão ao ponto de falar, e aí, o que será? Eu acho que até no que se refere a comportamento humano, a gente ficou muito assustado ou perplexo nas primeiras 2 semanas, né? Que a gente questionava como será uma rotina dentro de casa, como eu trabalhei no esquema de trabalho remoto, como será esse cotidiano, como a gente vai se comunicar, né? Principalmente quem no caso meu, né, professora, que a gente tem que aprender novas tecnologias, tem que aprender um novo meio de comunicação, tem que lidar com os alunos que são os nossos clientes, né? E toda uma série de situações. Mas eu acho que a principal coisa nos deu e está dando uma oportunidade imensa da gente fazer um mergulho em nós mesmos para saber
que jeito a gente está levando a vida. Se Sim. simplesmente estamos tocando a vida por tocar, aquela coisa do automatismo, só que eu acho que hoje é impossível a gente ficar no modo automático. Porque a gente passa a olhar com muita atenção até nas coisas que a princípio nós nem parávamos. Quer ver o exemplo? Sim. Talvez a grande maioria que está me ouvindo aqui está sentindo falta do colega de trabalho próximo. Está sentindo falta do abraço. Está sentindo falta do cliente de ficar mais perto quem está aí trabalhando. Está sentindo falta dessa questão de proximidade, coisa que nem fazia diferença em relação a isso. Sim. E aí, como eu falei para vocês, a gente então fica, por conta de tantas informações, as 2 primeiras semanas, num terror psicológico que muitos ficaram. A gente viu gente adoecendo, em quadro de ansiedade, síndrome do pânico, alguns já com uma predisposição à depressão, indo por esse caminho, né? O que a gente percebe, assim, foi uma natureza de surpresa. Sim. Foi uma natureza que a gente nunca teve um script de como se comportar numa situação dessa. Eu estou com quase 50 anos, eu nunca passei por isso. E imagino a garotada jovem que também nunca passou por isso. E aí a pergunta é, o que será? Essa dúvida do que vai ser pós-quarentena, o que vai ser isso, vai depender muito. E aí eu queria colocar para vocês, em relação a isso, que estão me ouvindo, quais são as informações que chegam aos meus olhos. Ô, Gil, diga lá. Uma coisa que eu acho interessante também, eu estava conversando com uma amiga esses dias, e eu acho que pode ser um incômodo de muita gente. Ela me disse assim, essa minha amiga, ela é muito para fora, né? Ela não é uma pessoa que gosta de estar consigo mesma, não faz esse movimento introspectivo. E aí ela estava praticamente colapsando e ela falou assim, o que mais me incomoda nisso tudo é estar passando por tudo isso, não me sentir confortável com as ferramentas disponíveis e não saber quando vai acabar. Então, eu senti da parte dela a dificuldade, a necessidade de controle, e como ninguém tem controle da situação, isso gera incômodo, né, para os controladores. Então, vou pegar esse exemplo da sua amiga, né? Acho que a principal coisa que está acontecendo hoje, não dá para nós pensarmos em nós mesmos puramente. Nessa situação, eu vou ter que recorrer aos colegas, aos amigos, aos apoios, tá certo? Por quê? Porque, na realidade, a gente tem que decretar que não sabe de tudo, que é novo para todo mundo. E aí tem até a minha chefe aí, a Gis está aí na equipe, depois ela pode se pronunciar, é o que ela faz muito conosco. Gente, quem lidou mais rápido com essa tecnologia de trabalho, auxilia o colega ou ela auxilia. Então, há um trabalho colaborativo de ajuda mútua, porque todo mundo se encontra no mesmo barco. Aí que tá. Não tem a pessoa que é mais rica, que não vai acontecer nada porque ela também vai sofrer. Não tem aquele que é super saudável e que fala isso não vai acontecer, ele está suscetível. Não tem aquela pessoa que fala eu domino tudo, que não domina. É um momento, sem sombra de dúvida, Ana, sem sombra de dúvida. Quem acha que tem controle vai perceber que não é. E o mínimo que eu posso estar fazendo é preciso de ajuda, preciso de contato, preciso fazer uma rotina minha particular, preciso rever, aí vem o que a gente está falando aqui, os meus talentos. Ah, legal. O que eu tenho de bom a oferecer? Olha, tá chegando um monte de coisa assim, eu não tô conseguindo ler, viu, gente? Essa professora aqui ainda não tem essa malícia. Já leio. Eu já leio aqui para você. Então, mas voltando aqui, aí que vale a pena. Eu vi de uma aluna uma coisa muito impactante, ela tá aí na turma, que ela passou a refletir de como o que ela é na realidade.
Quem é você? Aonde estão suas forças? O que ama fazer? Por exemplo, o que você tem dedicado esses dias dentro de casa? Você tem simplesmente reclamado, né? Você sabe o que é interessante? Porque, assim, essa é uma pergunta básica, ela é, né, uma premissa, vamos dizer assim, mas não é uma pergunta que a resposta é fácil. As pessoas não sabem responder sobre os seus gostos, sobre o que elas têm. E muitas vezes também, às vezes aquela pessoa tem o que a gente chama de talento, algo muito bacana, mas ela não tem noção que aquilo ali é um talento. Então, elas deixam de compartilhar justamente por não darem até mesmo valor àquilo. Como que você enxerga isso? Nossa, Ana, você falou uma coisa muito legal. Sabe no curso que a gente vai lançar agora do Caos, né? Esse curso que a gente vai dar, vários nossos parceiros, eu discuto justamente isso. Nós nascemos... Conta para o pessoal um pouquinho do curso, não sei se todo mundo sabe. Não, vou deixar você falar. E aí eu falo do meu um pouco. Vai lá, Ana, Gente, pode ficar à vontade. Desculpa, só para alinhar, não sei se todo mundo sabe, a gente faz um lançamento agora nessa quarta-feira. O nome do nosso curso é Sabedoria no Caos, é um curso feito pela equipe de parceiros do Canto da Loba, e cada um na sua área vai contar algumas estratégias. A gente está montando um e-book bem prático, com ferramentas, para que você consiga conectar-se consigo mesmo, entrar em contato com os seus talentos e, principalmente, ver quais são as possibilidades que uma situação de aparente caos pode colocar para você à disposição. A gente vai focar muito em empreendedorismo com a Juliana e a gente vai falar muito também de empreendedorismo digital, que é um recurso que, mesmo que você ainda não domine, é a possibilidade que hoje muitas pessoas têm à mão. Voltamos agora, então, Gil, à nossa pergunta. Tá ótimo, então. Então vamos lá falar o seguinte. Acho que a principal coisa que hoje é contraprodutiva é culpabilizar o meio. O meio que está à nossa volta, a circunstância que nós estamos vivendo. Nós não temos controle, acabamos de falar nisso, mas eu posso ter controle naquilo que está ao meu alcance, que são as minhas atitudes e são as minhas crenças. O que eu valorizo da vida? O que eu quero da vida? Às vezes, é que nem orientação profissional, às vezes a gente pergunta assim, o que você não gosta? Eu acho que é o começo da conversa para a pessoa já começar a encontrar alguma coisa. Mas eu acho que a principal coisa é, o que te move? Que coisas que você faz sem nenhuma dificuldade ou muito pouca? Que coisas que você faz que você passa a ser reconhecido? Que coisas que você faz que de uma certa forma, além de serem fáceis, você replica várias vezes. Às vezes, a gente só tem um problema, é não dar valor ao que se faz e achar que todo mundo faz o que a gente faz. Né? Vamos imaginar alguém falar assim, Gil, eu acho que eu cozinho, mas acho que todo mundo cozinha também. Mas será que esse cozinhar não é diferente? E aí o pessoal fala, realmente, eu recebo elogios, realmente eu tenho essa habilidade. Ou aquela pessoa que fala assim, não vejo nenhuma habilidade minha, eu sou simplesmente uma mãe. É uma mãe, ok, mas você tem uma competência chamada, provavelmente, entre muitas mães aí, a habilidade de cuidar do outro, que é uma habilidade incrível, que pode ser o quê? Colocado em outros aspectos da vida profissional, seja lá cuidando, por exemplo, de idosos, seja lá fazendo algo para a criança. Fale lá, que se eu vi você dentro aqui... Tem uma coisa que está me vindo na mente, que é o seguinte, quando você está nessa etapa de buscar aquilo que você gosta, faça isso de uma forma como se fosse uma brincadeira, sem ir para os próximos passos. Porque qual seria o próximo passo? Gosto do que faço, como eu monetizo o que eu gosto. Porque muitas vezes a gente fica muito apreensivo em como ganhar dinheiro com o que gosta,
porque daí você tem uma ideia, você tem um rumo em direção daquilo que você gosta, só que você mesmo acaba jogando água no teu chope, no sentido de achar que o que você gosta você não vai conseguir transformar em profissão, em ganho material. Então, assim, vamos por etapa? Primeiro você precisa saber o que você gosta, para depois que você saber o que você gosta, aí a gente pensa em uma forma, né? Aí entram outros conceitos que te ajudam a aliar o que você gosta com trabalho, por exemplo, que é a live de hoje. Faz sentido, né, Gil? Que Faz sentido. é o famoso brainstorming, né? Então, assim, permitam-se jogar no papel sem ficar muito preocupado em achar se isso monetiza ou não, como monetizar ou não. Primeiro descobre o que você gosta. Isso, e é o que você falou, você vai na criatividade, você vai Sim. utilizando. É tão engraçado isso, eu vou falar para uma pessoa, eu espero que esteja aqui. Eu falo que os meus melhores exemplos são as pessoas próximas de mim. Às vezes, você somente pensa em um caminho, uma cesta só para o teu rendimento. Um meio de ganhar dinheiro em cima, talvez, só de uma profissão, ou talvez daquilo que está aparentemente na tua frente. Mas existem oportunidades do ambiente que fazem você... por que eu não pensei nisso antes? Eu vou te contar uma coisa maravilhosa. Eu fiquei tão encantada. Tem uma aluna minha que ela é psicóloga, está fazendo especialização, um amor de pessoa, foi uma grande aluna na época minha. E recentemente vi uma postagem dela no Face. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Ela, antes de ser psicóloga, ela tinha como atividade, paixão dela e uma habilidade grande de trabalhar com questões artesanais. Legal. Costuras, desenhos, o material. Ela, sabe, uma pessoa com habilidade manual incrível, além de psicóloga, ela tinha isso. Eu ficava invejada, olhar e falei, nossa, né? Tanta gente com tantas habilidades aí, né? E isso é incrível. E aí eu via que ela fazia psicologia e vendia os seus materiais artísticos, né? Enfim, as suas fraldinhas, as suas coisas de criança, enxovais, tudo. O que aconteceu? Coronavírus vindo com tudo, não achando máscara. O que ela fez, Aninha? Ela começou a confeccionar as máscaras de forma belíssima, bonita, linda, para as pessoas. Quer dizer, a essência dela manteve, só que ela usou na circunstância que estava precisando do mercado. Quer dizer, ela não alterou a essência dela, que é produzir, que é criar. Ela continua com a profissão de psicóloga, ótimo, mas ela continua também como artista, como, enfim, né? Então, o que é interessante conversar com você é que hoje, na atual circunstância, não é possível. Isso eu falo, trabalhando com isso que você fala. Você depositar... O pessoal está perguntando o Insta da sua aluna, que o pessoal quer a máscara. Manda ali para mim que eu vou passar para vocês, viu? É incrível, muito bonita. Ai, que legal aí, ó. Deixa ela saber, tomara que ela esteja aqui. Ela vai ficar quietinha, ela tem que colocar aí o nome dela. Mas enfim, pessoal. E aí, aquela velha história. Não deposite sua cesta num único lugar. Exato. Por exemplo, o que você está fazendo nessa quarentena? Você está perdendo os seus 80% do dia vendo desgraça? Desculpa o termo, que só tem isso. A gente, se duvidar, a gente já, só por esse nível, a gente já quase se enterra. Porque fala assim, o mundo vai acabar em apocalipse. Porque é isso que está acontecendo, né? Não sei se vocês estão sentindo, pessoal. Sim, pode colocar assim, se estiver sentindo que parece que o mundo está no apocalipse, as informações, dá um sim aí, tá todo mundo calado aí, não sei. Estou falando asneira, mas enfim. Respondendo aqui com um coraçãozinho. Ah, que bonitinho. Então, sim. Que bonitinho vocês, ó. Se vocês acharem que esse papo rola aí, mandar para os amigos, manda. E aí, então, colocando isso, se você passa 80% vendo desgraça, só te sobra 20% para respirar. Agora, se eu inverto, coloco 80% do meu tempo pensando o seguinte, o que eu faço para que eu, nesse período, pense em ação
para um outro momento. Exatamente. Por exemplo, eu vou contar para vocês, eu sou professora, mas o que eu posso estar fazendo além de professora no período de quarentena? Por exemplo, eu hoje trabalho com psicologia online, eu faço atendimento online. Antes mesmo da pandemia, eu já tinha solicitado o meu credenciamento no CRP. Por quê? Porque é uma forma hoje bacana de você aliar esse trabalho. E você, o que você pode fazer? O que você pode adicionar? Às vezes, eu tenho um recurso desse tamanho, pequeno, né? E por que você não faz um curso, faz uma graduação, pós-graduação, que o valha em vista nesse período? Eu vou trazer um fator, já que a gente trabalha no Canto da Loba, aí também tem mães e pais solo, tem uma pesquisa muito assustadora que eu quero trazer para vocês, mas não assustadora em si, mas é um desafio. Houve uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas que mulheres, após terem filhos, tá, registradas em empresas, etc. e tal, depois de 2 anos que a criança nasceu, pós-licença, 48% são demitidas, quase metade delas. E o que segurou muitas, as que ficaram, entre outras coisas, é a capacidade técnica e de estudo. Uhum. Portanto, e esse estudo que eu falo não necessariamente só uma graduação, uma pós, mas é um investimento de estudos em cima de você. Né? O capital intelectual, conhecimento. Porque nos vai ser muito exigido, minha gente. Muito exigido a nossa capacidade de resiliência. Vou repetir, resiliência. As pessoas... Hã? Não, e nós estamos, assim, para além do Covid, né? Nós já estamos caminhando para a era do conhecimento. A era do conhecimento é uma era com muito menos máquina, né? Muito menos contato físico e muito mais conhecimento realmente. Então, por exemplo, vindo para a parte da internet, hoje você tem um mercado muito ativo de venda de cursos no EAD, no ensino à distância. E esse é um segmento que funciona, ele é muito específico, é onde tem espaço para os nichos, por exemplo. O nicho é o quê? É uma especialização de um assunto. Porque quando você coloca no mercado da internet, que é um mercado muito amplo, vamos pegar, por exemplo, aqui um exemplo muito besta. Vamos dizer que alguém aqui gosta de pneu de Jeep, né? Talvez numa cidade pequena isso seja um interesse muito pequeno que poucas pessoas vão querer. Mas quando você joga na Praça Brasil, o número de pessoas interessadas por pneu no Jeep é alto. E aí você tem escala e você consegue, através do marketing digital, nessa feira que a gente tem, nessa arena digital, que é a internet, que é o que a gente está fazendo agora, né? Você consegue fazer um trabalho de venda, de escalonagem, daquilo que é o seu capital intelectual. Então, eu acho que esse é um momento para a gente pensar muito nisso, quanto que as coisas estão mudando. Por exemplo, para quem é mãe, que sabe da dificuldade, né, que a Gil já falou, por exemplo, do estudo da FGV, e também a gente sabe da dificuldade que a gente tem muitas vezes em deixar o nosso filho para ir trabalhar. Não é todo mundo que tem rede de apoio, não é todo mundo que tem babá, que tem creche, que tem escola. E às vezes trabalhar de casa é uma forma que você tem de conciliar as duas atividades que a princípio não são conciliáveis, né? Então eu penso assim que o Covid ele está vindo também na direção de uma mudança muito maior, que é a mudança de paradigma de como é que a gente pode estar como profissional nesse novo momento. O que a gente tem para oferecer? Talvez seja justamente a era do conhecimento, né? Do Adler, ele já falava dessa onda, da onda do conhecimento. Sim, sim. A onda do conhecimento, a onda, obviamente, desse investimento, a onda de também fazer parcerias e colaborações. Tá? A gente repara que quando está para ser lançado qualquer coisa na internet, há uma colaboração entre os colegas, há parcerias, um indica o outro indica um. Como é que você que está me ouvindo está se relacionando com as pessoas? É só na necessidade
ou é de parceria mesmo? O mundo já não aguenta mais pessoas que só querem tirar. Sim, Tirar a tua sim. informação, tirar o teu conhecimento. Eles querem o que? Troca. Vamos lá, vamos trocar, vamos trocar. Vai ser o capital nosso, a troca mútua, né? Colaborativa. Ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Então, tenta pensar assim, pega lá a sua lista de contatos e pensa assim, hoje, quem eu teria como parceiro nos meus negócios? Hoje, quem eu poderia ajudar? Hoje, por exemplo, vamos imaginar, sou uma pessoa que perdeu o emprego. E aí, o que eu posso estar fazendo? A minha casa tem espaço, a minha casa tem um lugar, de repente, para eu fazer um escritório, a minha casa tem um lugar para receber, de repente, algumas crianças, que as mães também, às vezes, precisam trabalhar, coisa que o valha. Eu achei tão legal uma vez, eu tive um conhecido que ele tinha espaço no terreno, gostava de animais, ele recebia animais num aplicativo para cuidar de animais. Às vezes o hotelzinho é tão caro que esse aplicativo fazia com que as pessoas que moravam próximos dele já deixavam seus cães, criavam um vínculo de confiança, pronto, era só com ele que ele cuidava. E ele não precisava de nada. Ele não comprou nenhuma empresa, ele tinha a casa dele, a competência de saber cuidar de animais e gostar, porque isso é o primordial, ele alavancou. Mas isso é em cima do quê? Não entrar em pânico hoje. O que está acontecendo é que as pessoas não conseguem nem pensar nas possibilidades que hoje possuem. Porque, meu Deus, o mundo vai acabar, a situação está difícil, a economia vai estagnar. Cara, para tudo, para. Você fala assim, quais soluções que eu posso atender hoje? O que o mercado está dizendo? Deixa até eu vou vender aqui um pouquinho do meu peixe. É interessante porque assim, vou fazer 2 cursos nesse lançamento. Um curso eu falo sobre a questão da energia, então eu trabalho muito a questão dos nossos corpos, corpo físico, mental, emocional e espiritual, e o quanto que quando a gente se vincula a pensamentos desses que estão todos aí, né, em relação à televisão, ao caos, nanana, o quanto que isso impregna a gente e nos coloca numa frequência vibratória muito baixa. Essa frequência vibratória é ruim e a gente não consegue visualizar as possibilidades. E eu falo também de um curso que está sendo muito impactante para mim fazer, que é o curso da gestão do tempo, uma ferramenta de autocuidado, porque eu percebi que justamente a gente tem essas 4 áreas, né? O físico, o mental, o emocional e espiritual. O que acontece? Muitas vezes, diante desse caos que a gente está, nós não conseguimos nos nutrir, nós não conseguimos manter uma rotina, aí a gente vai para aquilo que é mais fácil. No meu caso, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar. Então, eu trabalho. Aí, de uns tempos para cá, eu comecei a perceber que eu não estava dando atenção para mim mesma, eu não estava dando atenção para o meu filho, eu não estava dando atenção para o meu namorado, para uma série de situações importantes e que também são muito queridas e caras na minha vida. Então, é importante, nesse momento, a gente buscar essa sabedoria do equilíbrio, porque é no equilíbrio que a criatividade acontece. Quando você fica muito envolvido, absorvido no caos, você não consegue criar, porque você não está abrindo espaço para isso. Então, assim, por mais que o desafio esteja grande, que a nossa vontade seja fugir do Covid, muitas pessoas gostam de maratonar, muitas pessoas gostam de virar o dia pela noite, muitas pessoas começam a comer muita besteira, doce, chocolate, ou quer beber muito dentro de casa. Todos esses recursos, vamos dizer, de fuga, eles atrapalham a gente no sentido de nós estarmos equilibrados e conseguirmos olhar para os nossos talentos e colocar a serviço. Então, é importante também conseguir manter esse equilíbrio, porque sem equilíbrio não tem criatividade, não é? Eu acho interessante isso que você falou, é uma conjuntura. E uma das armas mais interessantes que eu dou hoje é a questão da meditação. Né? Não necessariamente aquela coisa do Buda, né? Mas umas formas de você
trabalhar com a respiração, você poder acalmar, prestar atenção no seu fluxo, no seu pensamento e desacelerando, desacelerando. Alguns talvez vão encontrar na dança, né? Gente, Ana, você não tem ideia, nunca dancei, mas eu tô dançando aqui. Eu ponho um som aqui. Ou se não, espero que a Carla esteja aqui, a Carla é lá do Equilíbrio, né, que a gente trabalha lá, e ela faz alongamento todos os dias. Tem sido uma maravilha, porque quando a gente destrava o corpo, quando a gente alonga o corpo, quando a gente respira, quando a gente acalma toda essa adrenalina e cortisol, você vai tendo a possibilidade de fazer o quê? Ligações, né? E a criatividade nada mais é nada menos de que várias conexões, várias possibilidades sendo adicionadas no nosso pensar. E isso só se faz com mais calma. A gente fala assim, mais inteligência. É uma inteligência bacana que a gente usa a nosso favor. Eu uso sempre essa frase, meus alunos não aguentam, mas eu sempre falo uma frase de uma música do Titãs que diz assim: só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder para ouvir notícia ruim, eu não tenho tempo a perder para ter confusão, eu não tenho tempo para acabar com minha saúde, porque eu acho que dessa vez todo mundo começa a pensar, o meu corpo é um templo, o meu corpo ele merece ser amado, ele merece ser cuidado, porque no automático ninguém nem olhava, ia, né? E é importante lembrar que isso que você está dizendo, Gil, é uma escolha, porque nós escolhemos qual é o canal de televisão que a gente vai ligar, qual é o grupo de WhatsApp que a gente vai responder, ou que a gente vai continuar no grupo. Eu escolhi esses dias que eu estava percebendo que eu estava muito atabalhoada, eu mandei uma mensagem de carinho, de respeito, falando, gente, eu vou precisar sair do grupo, porque o volume de informação está tão intenso que não estou dando conta de receber. Então eu escolhi, eu falei, eu não quero ficar conectada aqui nesse caos, isso está me deixando angustiada. Eu desliguei. A gente tem essa possibilidade, né? Tem. E eu quero ler uma coisa para vocês muito bonita. Alguém já ouviu falar de Viktor Frankl? Já ouviram falar do Viktor Frankl? Quem já ouviu falar desse cara? Coloca assim. Alguns alunos meus já ouviram em alguma aula sobre isso. Viktor Frankl. Eu vou colocar. Anota aí. V-I-K-T-O-R, Viktor Frankl. F-R-A-K-L. Ó, tem gente que tá lembrando dele. Ele foi um psicólogo, tá certo? E também neuropsiquiatra. Ele passou os piores momentos em campos de concentração, obviamente na Segunda Guerra Mundial. Esse cara, ele simplesmente, em 3 anos, ele foi para pelo menos 4 campos de concentração. E vale a pena, gente. Depois, quem quiser o livro da qual eu acho a minha referência de vida, vale a pena. Vale a pena. Para nossa saúde mental. Eu acho que é isso que conta aí. E ele passou por todos esses campos de concentração e ele queria entender como as pessoas ainda ou não mantinham a sanidade mental, porque ele era psiquiatra, ele olhava aquelas atrocidades, porque lá, por mais que os judeus geralmente são muito ricos, perderam sua riqueza, muitos perderam sua família, muitos perderam sua saúde, ou quase todo mundo perdeu sua saúde, e muitos, ainda pior da situação, se suicidavam. Davam cabo às suas vidas, jogavam-se contra as cercas elétricas, porque era tão terrível que o pessoal se jogava. E ele ficava olhando o que acontecia na frente dele, o pessoal indo. E ele produzia, gente, livros. Ele escrevia rudimentos em pedaços de pequenos papéis e guardava na sua cueca e ele ia produzindo. E ele percebeu que as pessoas que sobreviviam emocionalmente ao caos tinham uma coisa chamada visão de futuro. Visão de
Arturo, ele falava assim, Obrigada, olha que Gil. frase bonita. Ó, anota aí, gente, que se vocês gostarem, vocês vão colocar lá no story. Fala, eu já vi essa frase, é muito bonita. Vou ler, tá? Que eu não decoro. Você não é produto das circunstâncias. Você é produto de suas decisões. Olha que frase, vou repetir. Olha aí, ó. A Gilvanice linda, tudo bom, Gil? Tá colocando a história dele. Para mim, ele é uma pessoa encantadora. Ah, deixa eu contar para quem acha que ele é qualquer coisa, ele não é. Ele tinha amizade com Freud, tá? Ele trocava cartas com Freud. Mas tudo bem. Então, vou repetir. Você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Então, veja bem. Um dia ele chegou e viu, olha só que interessante. Ele viu a seguinte cena. Dois rapazes, dois homens, chegando e falando assim, não aguento mais. Ambos falando juntos ali no momento que estavam. Ele falou assim, eu quero me suicidar. Um falou, o outro falou, eu também quero me suicidar. E ele fez a seguinte pergunta fria, mas por que você quer se suicidar? E aí eles responderam, eu não espero mais nada da vida. Eu não espero mais nada da vida. E ele fez uma contraposição. Ele perguntou assim, não é a vida que espera de vocês? Vou repetir. Não é a vida que espera de vocês? Quando ele fez essa pergunta aos dois caras que queriam se suicidar, ele falou assim, meu Deus, eu não tinha me dado conta de que tem uma filha nos Estados Unidos que foi para lá e está me aguardando sair do campo de concentração. Um outro era um professor de geografia e estava escrevendo livros. E ele falou, é verdade, a vida está me esperando. Então, o que eu quero perguntar para você, aonde você tem colocado os seus talentos? Tem uma passagem bíblica maravilhosa que fala que um homem foi entregando os talentos para as pessoas. Um ele deu lá 4, o outro deu 2 e um deu 1. E é engraçado que esses ambos, os dois primeiros, eles conseguiram aplicar esse dinheiro. E chegou num que ganhou só 1, ele tinha enterrado. E aí a pergunta é, será que você não está enterrando? Será que você não está literalmente abnegando de contribuir para essa tua vida aí fora? Quantas pessoas esperam por você? E vou dizer mais para quem é mãe e pai solo, tá? Isso vale também para as pessoas hoje que estão um pouco tristes, né? O quanto seus filhos esperam por você, o quanto você influencia modelos de comportamento para as gerações futuras. Se você estiver desanimado, desalentado, preocupado, opa, teu filho vai falar assim, esse mundo é cruel, esse mundo não tem jeito, porque criança é uma esponjinha, né? Não precisa, eu nem trabalho com criança, infância, mas a gente sabe, né, o destino que é isso na vida das pessoas. E que modelo eu quero ter de geração? Aquele tenso e que fala, não confie na vida, a vida é terrível, é uma luta, não vai sobrar pedra sobre pedra? Ou o que você fala para o seu filho? Preste atenção. Diga lá. Tem uma coisa que eu acho muito legal a gente não perder de vista. Eu vim dormir na casa da minha tia hoje. E aí eu conversei com ela, acordei, e eu gosto muito de comer doce, eu sou doceira. E aí eu falei, tia, não tem nenhum doce aqui? Ela falou, não. Eu falei, eu vou ter que comprar. Eu estava colocando minha roupa para ir na padaria, comprar o doce. E aí a minha tia chegou com um pão na mão, pão doce, gente. Um pão doce para uma formiguinha. Aí eu falei, ai, que delícia, eu vou comer. Ela falou, pois é, a vizinha da frente fez o pão doce, me ligou e me deu o pão doce. Eu estou contando isso para vocês porque o seu talento que está aí, que às vezes você não dá importância, se a gente for parar para pensar, hoje em dia, ai, mas cozinhar, isso é uma coisa tão pequena. Não, gente, isso é um talento. Isso muda a vida de uma outra pessoa. Eu recebi aquele pão com uma alegria, com uma, sabe assim, mudou o meu dia, eu comi, eu não precisei sair. Então, assim, às vezes, o que você tem aí com você tem muito valor, é muito precioso na vida de uma outra pessoa. Basta você pôr a mão na massa, fazer o pão
e compartilhar esse pão com as outras pessoas, porque na vida do seu vizinho, na vida de uma pessoa próxima que você pode influenciar, você vai levar um carinho, um consolo, um abraço, uma solução que muitas vezes você não dá tanto valor assim, né? Sim, sim. É Eu isso. amei. E aí vem um lance também muito lindo, que hoje o que está ganhando, a Giz até colocou liderança pelo exemplo também, hoje o que está ganhando? A empatia. As pessoas empáticas, estrategicamente e profissionalmente, elas têm um olhar incrível de enxergar não só a satisfação do outro, mas o crescimento dela. E ela não precisa nem fazer esforço, porque é quase como uma pessoa fizesse uma leitura do que está precisando, sabe? Sim. São pequenos. Hoje eu não sei se vocês têm chorado à toa, às vezes eu tenho chorado à toa, porque a gente vê uns movimentos na internet, a gente vê uns movimentos no grupo do WhatsApp, a gente vê uns movimentos no prédio onde a gente mora, que tem o WhatsApp, as pessoas, por exemplo, idosas sem poderem sair de casa, pessoas oferecendo os seus serviços. O que você pode fazer? Então, vou reiterar, para de ser humilde. E esse humilde não tem nenhum problema. As pessoas parecem que ficam sem graça quando eu faço a seguinte pergunta: no que você é bom? Bom, eu não sei, eu acho que eu não tenho nada. E com aquela humildade, olha, né? Se você está com um pouquinho de dificuldade, que no curso eu dou uma dica para você de como trabalhar essa questão dos pontos positivos, mas se você está com uma dificuldade, pede ajuda externa. Fala assim, ó, fui numa live hoje, assisti uma live, deixa eu só contar aqui, assisti uma live, tinha uma louca de uma chamada de Juliana aí, que ela falou para eu mandar uma mensagem para vocês, meus amigos, e perguntou quais são os pontos fortes ou o que vocês acham que eu tenho de bom para oferecer para as outras pessoas. Gente, parece tão simples, mas eu já vi gente chorar e falar, eu não sabia que eu impactava tantas pessoas, eu não sabia de que eu tinha isso para oferecer, mas você tem. E mais ainda, diga lá, nesse caminho que você está indo, Gil, eu acho que então seria o que eu faço de bom, né? Perguntar isso, mandar para o seu grupo de amigos de WhatsApp e quanto que eu cobraria por esse serviço. Porque é muito interessante o quanto as pessoas têm dificuldade de colocar valor no seu serviço. Às vezes a pessoa ela tem quanto tempo de estudo, de conhecimento, de prática naquilo ali, e na hora de colocar valor, mas eu não sei, eu não vou. A pessoa não se sente bem para colocar esse valor. Lembrando que a gente está num momento que existe sim a necessidade da empatia, do olhar atento ao outro, do trabalho voluntário, mas a gente também tem os nossos compromissos, as nossas responsabilidades financeiras que já tinham sido assumidas. Então, a gente também tem que lembrar que a gente precisa dar valor ao nosso trabalho, porque é a forma que a gente vive hoje em dia, né? Então, assim, colocar valor nisso também, se sentir bem confortável em colocar valor no seu trabalho, que é uma das coisas que eu observo. As pessoas estão com muita dificuldade de colocar valor no seu trabalho. E se eu não me reconhecer, quem é que vai reconhecer? Vocês estão entendendo? Então, parar de olhar que dinheiro fosse uma coisa terrível de se tratar. Até a gente, como da psicologia, né? A gente, outro dia, estava discutindo sobre isso, né? A gente não tem que ter dó. Quanto tempo você investiu na tua profissão, quanto você estudou, quanto fez a faculdade, quanto fez especialização, quanto tempo. Os meus alunos falam, nossa, até eu brinco com eles, eu dou risada, né? Quando a gente dá uma disciplina meio cabeluda, aí a gente fala assim, depois de tanto conteúdo que a gente está aprendendo, os outros falam assim, nossa, tudo isso uma sessão terapêutica? Eu falei, ninguém vê os tomos que todo mundo toma aí de estudar um monte, né? Então eles dão risada. Então é justamente isso, é saber do seu valor, e também um lance muito legal que eu comento, tem um livro chamado Mindset, que eu acho fantástico, tá? Que é a nossa crença, que são os nossos valores, as nossas atitudes. E como está o teu mindset? Está de crescimento ou desenvolvimento ou fixo? Né?
que eu nasci assim, sou assim, sempre fui assim, tenho dificuldade de cobrar. Peraí, não. Eu estou com dificuldade. Mas, por exemplo, o meu serviço, qual é o valor de mercado? Eu vou fazer pesquisa, eu vou ligar, eu vou verificar, eu vou situar, tá certo? Porque é necessário. E é engraçado que a gente acha que todo mundo só está valorizando valores. Mas às vezes às vezes não, sempre a gente costuma entregar mais do que aquilo que a pessoa imagina que ia receber. O valor agregado é muito grande. Quem é psicólogo, o valor agregado é muito grande do que se faz na vida das pessoas. Porque Sim. quando eu mexo na vida emocional, eu estou mexendo na vida financeira, eu estou mexendo na saúde, eu estou mexendo na relação conjugal, eu estou mexendo tudo que vai dar um resultado incrível. Então, enfim, eu acho que a gente tem que olhar com amor aquilo que faz, reconhecer que estamos sempre aprendendo. A gente não pode negar que é necessário esforço. Aí eu queria jogar para você essa colocação, porque no nosso curso que nós vamos dar, né, a gente, além de apresentar essas questões aí que vocês estão ouvindo, dos nossos talentos, do nosso mindset, para ver que mindset que eu estou tendo e como eu saio dessa situação para a ação, a gente tem que pensar o seguinte, é necessário ter planejamento. Não dá agora não dá para sair aí pós-quarentena sem nada na cabeça, né? Posso fazer assim, só por conta do tempo, eu quero ler um pouquinho aqui o comentário do pessoal, que eles estão interagindo bastante, e aí depois a gente fala a respeito dessa questão assim. Então a gente entrou em contato com os nossos talentos, pensamos em colocar isso no mercado, como é que a gente monta um plano de ação para a gente realmente fazer a coisa acontecer? Pode ser? Boa. Pode, vamos lá. Vou ler aqui um pouquinho, ó. Porque o pessoal tá falando bastante, isso tá lindo. Ó, a Camila comentou que aumentou muito a sobrecarga das mães devido à demanda triplicada, aliada à gestão do tempo. Camila, você não faz ideia do quanto que eu tô sofrendo. Isso tá insano, insano. E aí tá muito difícil mesmo. Olha, sinta-se abraçada. Eu acho que todo mundo que é mãe tá entendendo esse comentário da Camila. Ainda mais mãe de filho pequeno, né? Porque são as pessoas que, de repente, estão demandando mais. A psicóloga Manuele falou, boa, filtrar é essencial e nesse momento que possamos nos juntar àqueles que querem trocar e somente sugar, que foi aquilo que você falou, né, Gil? Sim. De entregar também, de não ficar nessa postura muito do pedinte. A Cadmunira diz, temos que focar nas coisas boas, aprender com o momento, somos todos mais que vencedores. Ótimo. A Camila Menezes está dizendo que o momento nos faz exercitar diariamente a resiliência. A Malu está dizendo, isso mesmo, professora, temos que nos reinventarmos antes da dificuldade. A Débora está dizendo, sinto que todos vão virar zumbis e a gente tem que lutar para não se tornar um zumbi. Achei bem legal, bem crítico, né? Sim. Raquel Naves está dizendo, pensar nas capacidades que temos, gratidão, professora, pela contribuição. Oh. Aqui o Gomes está dizendo, hoje em dia as pessoas estão se tornando TikToker e estão ganhando dinheiro fazendo vídeos dos mais diversos tipos. Eu acho incrível, pois é uma forma de esquecer esse tempo que estamos vivendo. Meu namorado disse, os excessos de outrora nos trouxeram para esse momento de isolamento. Vejo que agora é momento de freio e análise, reflexão para surgir uma nova ótica com o todo e aprendizado que está sendo oferecido agora. É isso mesmo. A Gi está dizendo que é excelente. Aí tem a dica aqui do livro, né, que a professora deu, do Viktor Franklin. A Gilvanise colocou para a gente aqui o vídeo. Falamos também do livro Mindset, que é um outro livro que a Gil falou, para essa questão do mindset fixo e do variável. Aqui está falando sobre a empatia. De Asas às Borboletas está dizendo, a empatia faz toda a diferença, assim entendemos e respeitamos o momento de cada um. As pessoas sentem diferente a mesma situação do corona. Nossa, eu acho que você falou um tema super importante, né, Gil? Como que cada um recebe o mesmo desafio.
Isso, a mesma circunstância, né? Como cada um bate. E aquela velha história, é o que vocês estão falando. Como eu interpreto isso em cima das minhas lentes? Sim. Tá certo? Em cima das minhas lentes. Então, o exercício nosso agora é sermos os melhores amigos de nós mesmos. Vou repetir, sermos amigas e amigos mais do que nunca de nós mesmos. Parceiros. E eu tenho uma frase aqui de Nietzsche que eu achei muito bonita, que eu acho legal, que vem muito a contento de tudo que está sendo falado. Quem tem, olha só que lindo, quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Vou repetir isso aqui de novo. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então, olha que interessante. Então, a nossa intenção aí, acho que nessa reflexão toda tenho coisas para fazer. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu amo e ela vai saber disso. Asas da Borboleta, eu não vou colocar o nome dela só se ela quiser. Mas essa que está participando conosco, disse de forma muito bonita, eu já falei para ela, é bom quando a gente é íntima das pessoas que estão na live, assim, mas ela tem uma habilidade, Ana, de escrita incrível. De escrever belamente. O que isso pode fazer? Por exemplo, se eu sou estudante de psicologia, psicólogo, eu posso trabalhar com infoproduto. Sim. Então, de repente você fala, nossa, eu escrevo tão bem. Gente, eu já vi colegas minhas, tá? Que trabalham com infância, são psicólogos infantis, e escrevem, fizeram parceria com pessoas que trabalham com arte, com ilustração, fizeram livros. Quer dizer, outros fazem jogos aí psicológicos, enfim, o que o valha. Mas assim, vamos fazer jus e amor àquilo que a gente pode oferecer. Eu quero que vocês passem não muito tempo de vocês olhando o que é possível ser feito, mas olha com carinho. E fala, eu não sei. Outra dica que eu posso dar, posso falar, Ana, sobre isso? Posso adiantar? Claro. Faça uma lista completa sua, de coisas que você já passou na sua vida. Das mais recentes, as mais antigas, que você, por outrora, achava que não ia vencer. Que você achava que ia sucumbir. Que você acha que ia enlouquecer. Que você ia ficar na falência. Que você ia ficar na morte. Que você não sobreviveria. Seja uma doença de um filho, seja uma situação de perda de um casamento, ou seja o que for, né? Ter perdido as condições para pagar a faculdade, não sei. Só que reprisa e verifica o que você fez para chegar onde chegou hoje. Olha com amor e carinho para perceber que você foi uma pessoa que sobreviveu. E sobreviveu não deixando a vida te levar, mas de forma ativa, de forma consistente. Você tem mais força do que você acredita. Só precisa trabalhar, só precisa investir, só precisa planejar. Sair do caos, acessar a sabedoria. E me diz uma coisa para a gente terminar a live, por causa desse tempo, né, que daqui a pouco vai acabar. Como que eu faço, Gil, para partir para ação? Vocês vão poder acessar melhor o conteúdo no curso. O curso está num valor incrível, todo mundo tem como comprar. A gente lança ele na quarta-feira, R$19,90. E a Gil vai contar para a gente um pouquinho como é que eu faço, então, para me organizar para ir para ação. Tá certo. Pessoal, lá no nosso material, a gente fez um esquema onde eu posso pensar no meu projeto de vida e posso desenhar, escrever e projetar ele para o futuro. Né? Você hoje tem várias possibilidades. Uma posso colocar. A do curso lá, eu vou ficar na minha quieta aqui. Mas vocês podem... É o segredo. Esse vai ficar aí. Mas tem uma que eu posso dividir com vocês que é muito legal. O 5W2H. Coloca ali 5W2H.